exatamente sobre isso com a pesquisadora Márcia Pereira de Oliveira, que é doutora em educação pela Universidade Federal do Piauí e professora, já atuou com artes, história, atua, aliás, literatura e educação. E, Márcia, a gente queria, pegando como base essa entrevista, que eu acho que é um pouco reflexo de uma parte da elite brasileira que ainda insiste em rejeitar, por exemplo, as cotas. Agora mesmo a gente viu em Santa Catarina o governador proibindo cotas lá no estado. Isso foi derrubado pela justiça, mas isso lança na sociedade uma semente que eu acho que não era mais necessária. A gente avança nas políticas públicas, mas a gente continua com uma parte dessa elite ainda com uma visão muito escravagista do que tínhamos, né? Vamos falar então sobre algo real, que são os reflexos das cotas. Hoje já é possível a gente ter uma ideia bem clara do que elas representam para o Brasil, né? Sim, sem dúvidas. Bom dia. Bom dia. Existe um escritor brasileiro, sociólogo, Luiz Antônio Cunha, que ele coloca que as políticas públicas de ação afirmativa e, sobretudo, aquelas que são voltadas para a educação, elas mostram seus reflexos em torno de 20 anos. Não é possível falar de uma política pública que foi implementada ontem, com dados que possam ser considerados robustos, porque o tempo não permite. Contudo, no caso da lei de cotas, isso já é possível, porque não temos 20 anos, mas temos quase 20 anos, são quase 2 décadas, inclusive com uma avaliação que trouxe novidades agora em 2024, na verdade, fortalecimento da lei de cotas. Então, a gente ouve discursos ainda mediados pelo colonizador. O pensamento colonial ainda é muito forte, no sentido de que algumas pessoas têm lugares que precisam permanecer e outras que estão em lugares dos quais elas jamais devem sair. O que eu estou dizendo com isso? Que nesse pensamento de alguns identitários, porque se acusa a pauta racial de identitarismo, mas a Lívia Santana Vaz, que é uma promotora pública da Bahia, bastante conhecida, que criou, que disseminou, na verdade, essa discussão de uma maneira mais potente em relação à lei das cotas raciais, ela traz justamente essa perspectiva de que isso não vai mudar mais, não tem volta, e que o pensamento colonial, o pensamento que quer que as pessoas permaneçam onde estão, ele não vai mais se consolidar, embora ele aconteça no nosso dia a dia, porque com o advento das leis, pelo menos a gente já mudou um passo, que existe a lei, ainda não mudou o costume, porque o costume ele está sendo mudado pela imposição legal, não pela consciência política. Que deveria vir junto, né? Eu sempre acho que essa é uma, não queria dizer erro, né? Mas eu acho que a condução tinha que ser pensada também desde lá atrás com esse processo de mudança cultural, né? Mas enfim, por exemplo, nós temos aqui no Piauí a participação de cotistas, ela é muito grande. Sim. Dos 27 mil ingressantes na UFP, no período de 2020 a 2023, 10.805 eram cotistas. Isso representa 39% do total de estudantes que entraram através dessas cotas afirmativas. E eu acho que é possível a gente dizer, né, até quando a gente olha, por exemplo, o SISU 2026, foram 2.833 vagas para ações afirmativas, que são os cotistas, do total de 5.374. Se não fosse isso, a gente continuaria a ter uma universidade extremamente branca, extremamente mediada por uma classe social, que sempre foi aqui no Piauí, com alunos vindos somente da rede privada, e aí você tendo isso na faculdade, no mercado de trabalho é a mesma coisa, né? A qualificação máxima vai para quem tem esse privilégio de ter tido uma educação com mais oportunidades. Mas é um privilégio mesmo, é um privilégio masculino, branco e heterossexual. A nossa academia, a nossa universidade, ela ainda é majoritariamente branca, majoritariamente heterossexual e masculina. Ocorre que
a lei de cotas, ela traz justamente essa mudança, essa virada. Eu costumo dizer que a nossa universidade, ela era monocromática, e agora Verdade. a paleta de cores dos corredores é multicolorida, é multicorporal. Então, assim, os corpos dissidentes, os corpos pretos, os corpos gordos, os corpos homossexuais, eles estão adentrando esse espaço. Não é porque aconteceu uma mudança, não brotou do chão. Gosto de dizer isso, Carolina sempre acompanha nas salas de aula, que não se brota do chão o estabelecimento de uma nova cultura. É construída a partir dos movimentos sociais, porque a mudança que a gente espera, que a gente deseja que aconteça nas pessoas, infelizmente ela é muito lenta. Até porque, até mesmo quem acessa as cotas, muitas vezes é levada a crer que isso é uma humilhação. Isso. O livro que eu indico sempre, comprei 2 ontem, porque todo ano eu compro mais de um, porque todo semestre eu sorteio em sala de aula, que é justamente o livro Cotas Raciais. Porque desmistifica a ideia de que cota é favor e de que cota é humilhante, de que as pessoas que acessam as universidades por meio das cotas, elas estão ali acessando aquele espaço porque foi facilitado para elas, porque elas são menos competentes. Uhum. E aqui no Brasil existe um discurso, sim, das elites, que é de fazer com que as pessoas que estão tendo os seus direitos devolvidos porque foram usurpados no passado, elas estão adentrando um espaço que não é delas, e por favor, não é por favor, é por reparação. Eu escuto alguns argumentos do tipo, eu não sou menos burro, então eu não vou usar a cota. É importante que as pessoas acreditem nisso, porque quem não se considera burro e se considera merecedor de deter os espaços de poder, muitas vezes, inclusive, adentra pelas cotas de maneira ilegítima, porque sabe que é importante. Uhum. Mas esse discurso ele é tão construído de uma maneira tão arraigada que as pessoas esquecem que isso é uma reparação, que isso é fruto de um processo histórico muito prolongado. Então, estar na universidade hoje, eu trabalho em instituições públicas, trabalho no Instituto Federal do Piauí, trabalho na Universidade Estadual do Piauí, e ver as salas multicoloridas e de pessoas que estão se formando, se qualificando de uma maneira digna e entrando em lugares em que suas famílias muitas vezes não pisaram, em que na grande maioria das salas de aula as pessoas dizem: eu sou o primeiro a fazer universidade na minha família. Demais a gente ouve isso. Muito. Nas salas de aula, no serviço público, eu sou o primeiro concursado da minha família. E isso é fruto, e é possível que a gente situe historicamente quais são as leis, em que ponto do nosso país elas foram instituídas, para que a gente inclusive aprenda a fazer análises mais aprofundadas. E essas análises aprofundadas, elas não precisam ser feitas só na academia, não. E principalmente elas devem ser feitas justamente num programa como esse, que tem um grande alcance, para que as pessoas que estejam dirigindo agora escutem, e não que elas sejam convencidas ou precisem ser convencidas, mas que possam pensar sobre esses aspectos da nossa sociedade. Você falou uma coisa interessante aí, é que sempre o ponto de vista da esmola, que é dada para alguém que não teria capacidade de entrar de outra forma. Quando, na verdade, o que a gente tem, quando você tem a presença de pessoas oriundas dos mais diversos rincões do Brasil, da periferia, das capitais, mas também do campo, você tem um intercâmbio ali de ideias, de cultura, de saberes, que é muito rico e engrandecedor também para aquele que supostamente está ali por ter mais direito do que o outro. Eu acho que sempre o ponto de vista é esse aí, de você também aprender com o outro, né? Eu acho que talvez houvesse, porque quem trabalha com comunicação vê tudo do ponto de vista da comunicação. Talvez a falha nesses 20 anos de cota no Brasil seja a forma como isso foi apresentado para a sociedade, entendeu? Sempre colocando os cotistas como pessoas menores, de menor capacidade. E isso, infelizmente, às vezes se perpetua. Mas eu acho que hoje a realidade ela vai se impondo. Porque se no começo os cotistas se sentiam mais acuados na sala de aula, muitos desistiam até,
hoje a evasão já não se confirma, né? Não existe isso, né? Ou existe? Existe, porque Ainda? assim, existem processos. O primeiro processo, o processo mais importante sob o ponto de vista de relevância do acesso, é justamente o fato de você colocar o pé dentro. É o acesso. Só que quando você passa no vestibular e festeja, ou entra pelo Enem, ou pelo SISU, as cotas têm sua importância e você chega. E aí tem o outro processo, que é o da permanência. A permanência, ela envolve outras políticas. E quem vai precisar das políticas de permanência são aquelas pessoas que acessaram com essa dificuldade. Porque, como eu disse, como é um processo histórico, a gente faz uma propaganda enorme. Você falou em comunicação. O discurso em relação às cotas, ele é construído em vários vieses. Um dos vieses é esse, que graças ao empenho de jornalistas comprometidos, da imprensa, da escola, de alguns governos, ele tem colocado justamente que aquele que tinha o nome, a pecha de cotista, de prounista, de aproveitador das políticas públicas, de alguém que faz com que nós gastemos os nossos impostos com essas pessoas que não produzem para a sociedade, esse discurso também é construído. E ele é construído pela comunicação. Alguns comunicadores trabalham nesse viés. E existem os outros vieses, que são o da realidade concreta, que alguns comunicadores trazem justamente para que a grande massa da população que não está nas escolas, do chão da escola todos os dias, como os professores, como os profissionais da educação em geral, veem. Então, assim, a mudança está acontecendo? Está. A comunicação é falha? Em alguns aspectos, sim, mas é fundamental justamente para que se mude. Eu estive no Esperança Garcia há umas 2 semanas para fechar a disciplina de movimentos sociais, e lá a gente ouviu da professora Antônia algo muito pertinente, que é preciso que agora a história seja recontada de uma maneira positivada. Como? As pessoas que estão ali por cotas, elas não são pessoas menos capazes, elas não estão pedindo favor, ao contrário, elas estão ali porque o direito delas lá no Império foi tirado. Quando, por exemplo, a princesa Isabel, que eu coloco na minha tese de doutorado justamente isso, a princesa é posta como aquela que foi a salvadora e libertou. Ok, ela assinou o papel. Mas que políticas de transição foram oferecidas para essas pessoas que foram abandonadas? Então, assim, o que acontece em 2012 com a chegada das cotas não chega nem perto de suprir o que foi tirado quando as primeiras leis de educação proibiram as pessoas negras, as pessoas com deficiência, de frequentar a escola. Você falou algo muito interessante sobre a questão da partilha e da importância da diversidade. Já houve ministros do nosso país que dizem que pessoas com deficiência atrapalham. Isso, e recente, né? A história é muito recente. E ela se repete, e ela se repete. Como é que ela se repete? O discurso era que pessoas negras eram preguiçosas, incapazes, não podiam frequentar a escola, que iriam trazer doenças. O discurso Tinha isso, sim, historicamente. Sim. Historicamente, se você pegar, é um livrinho bom, porque ele tem uma linguagem maravilhosa para qualquer pessoa, que é justamente o Cotas Raciais. A Lívia Santana Vaz e outros autores negros e negras, estudiosos da área, ela traz a linha do tempo das leis, desde o Império, que impediram pessoas negras de frequentar a escola. Elas eram proibidas, inclusive assim, pessoas negras e libertas, não eram só as pessoas escravizadas. Então, eu costumo falar sobre algo que eu gosto de materializar como linha de partida e linha de chegada. Se uma pessoa ela sai de uma linha de partida que está a 10 metros do ponto de chegada, inevitavelmente ela vai chegar numa condição de mais cedo do que quem está a quilômetros. Então, assim, essa questão da diversidade é preciso ser colocada. Eu não estou falando só sob o ponto de vista da pessoa de deficiência, estou falando do que você falou, de cultura. A gente vive em bolhas. A gente vive na nossa universidade, a gente vive na nossa escola, a gente vive no nosso carro.
quem sai do seu carro com ar-condicionado, coloca seu filho na sala de aula com ar-condicionado, não sabe que não tem transporte público em Teresina. Não sabe que as leis são necessárias. E fala e repete, reverbera discursos como, por exemplo, que as cotas são prejuízo. As cotas não são prejuízo. Quando você forma uma população, você democratiza não só o acesso ao ensino, você democratiza a possibilidade de gerações próximas virem a conquistar espaços de poder que vão trazer outras vozes. E aí é que entra o que você falou, a diversidade. Quando várias vozes ressoam os resultados, o tom, a harmonia, ela tende a acontecer de uma maneira menos violenta. Exatamente. Eu acho que entender cota como reparação é um ponto de vista inicial para quem ainda tem o pensamento de achar que isso é algo que não deveria ter no país. Tem uma ouvinte aqui que mandou um depoimento que eu achei interessante. Ela diz o seguinte: vivi em universidade na era HC e depois, né, nos governos Lula. Não tem comparação. No meu tempo, que era um tempo anterior, né, às cotas, só restavam cursos para pobres. Cursos de elite era uma coisa inatingível, ela diz aqui. Depois, novamente, outro curso. E aí ela ficava fazendo cursos assim, que ela conseguia, né? E a oportunidade, hoje em dia, o céu é o limite, ela diz. Hoje tem oportunidade. Aí tem outro ouvinte, que é o Antônio Magalhães. Não é Antônio Carlos Magalhães. Quase. A reparação histórica deveria ser dada através da educação de qualidade para todos, oportunizando perspectivas iguais para todos. A política de cotas é uma forma do Estado se declarar incompetente para prover isso. Que o ponto de vista dele é aquele que eu acabei de mencionar, partindo desse pressuposto de que não é reparação, de que o Estado está fazendo isso porque não pode dar educação lá atrás, né? Pois é, esse argumento, ele é um argumento bastante recorrente. Nós trabalhamos em sala de aula com várias perspectivas que perpassam, por exemplo, a forma como o pensamento é construído. Então, assim, é natural que uma pessoa compreenda a partir de onde ela vê, a partir de onde é passado para ela. Então, vejamos, eu posso acreditar que o governo se declara incompetente quando ele estabelece a política de cotas. Então, eu poderia voltar no passado e dizer que as pessoas, filhas de famílias abastadas, de pessoas brancas e ricas, eram incompetentes, portanto, não precisariam ter reservas para, por exemplo, comprar fazendas, que também são leis do Império. Do ponto de vista que está colocando, pode sim ser usado. Então, assim, mas saindo da discussão mais da área da brincadeira, eu acho interessante dizer o seguinte, que esses argumentos que tem que ter escola pública de qualidade desde a base, tem, mas enquanto não tem a base, as pessoas vão ficar sem poder voltar para a escola. Enquanto não tem a base, vai se manter as vagas das universidades restritas a um grupo que teve acesso à educação básica de qualidade. Porque a educação básica no Brasil é péssima, no pior é péssimo. Gente, veja os índices dos institutos federais. O que os institutos federais devolvem para a sociedade. Veja o Instituto Federal do Piauí, onde é que os nossos estudantes de 10 anos atrás estão hoje. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu estudo pessoas vulnerabilizadas. E eu tenho recortes muito interessantes das minhas pesquisas. A minha pesquisa de mestrado pesquisou estudantes bolsistas que, em sua grande maioria na época, como é o que se chama de época das vacas gordas, em que havia bastante investimento e recurso para a educação, a grande maioria hoje está nos cursos ditos de elite, aliás, terminaram. Meninas que eu entrevistei na época de mestrado, meninas negras que estão nos cursos ditos de elite, que são engenharia e medicina, e meninos e meninas que estão no direito. E eu volto para a pergunta anterior da moça, quando ela diz os cursos de pobre
Isso também é um discurso colocado que permeia o imaginário. O que é curso de pobre? São as licenciaturas. Então, assim, por que o curso de rico tem que ser o de direito, e o de medicina, e o de engenharia, e o curso de pedagogia não pode ser um curso extremamente importante para a manutenção da nossa sociedade? Então, são discursos que eles precisam ser pensados, e isso envolve. Então, é para o negro, é para a mulher, é para o homossexual, ser alguém que ocupa só espaços circunscritos. Então, a questão da cota, ela permite algo muito difícil de se ter na nossa sociedade. Certo. É o uso de uma palavra muito perigosa chamada escolha. Só tem escolha quem tem alternativas. Então, as cotas possibilitam que as pessoas tenham escolha. Isso. Muito bem, Márcia, muito obrigada. Márcia, a gente conversou aqui com a Márcia Pereira de Oliveira, professora doutora. O Gleison, o último comentário, está dizendo que lá em São João do Piauí, ele é de lá, já tem um curso superior de licenciatura para povos quilombolas. Legal, né? Então isso está se espalhando realmente. Aí tem outra questão, quem define o que é preto, o que é branco, a gente, aí realmente... Eu queria fazer só uma... A gente só não tem mesmo tempo, mas foi bem rápido. Informação bastante importante. Tá, não é só em São João do Piauí, Instituto Federal do Piauí tem a licenciatura também, intercultural indígena, que acontece em todos os campi, inclusive no campus Teresina Central, que é onde eu trabalho, e a Universidade Federal do Piauí tem a licenciatura intercultural indígena, a licenciatura intercultural para os quilombolas. Então, é algo que não tem volta. E só para responder aquele ouvinte, quem define? Olha, hoje no Brasil é autodeclarado. Então, por exemplo, o IBGE vai fazer um censo, você que diz qual é a sua cor, né? Você coloca lá. Se isso pode ser contestado? Pode. Eventualmente numa disputa, num concurso, mas é autodeclarado, tá bom? E a gente tem sempre que partir do princípio de que as pessoas são honestas. Eu entendo assim, tem casos de desvio de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas para poder ter alguns privilégios? Tem, mas isso não é a maioria. A gente tem que pensar sempre a sociedade do ponto de vista de que falhas de caráter são exceção e não regra. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Tá. Obrigada.